Certo dia, Edward estava na garagem onde ele vivia com os outros trens. Todos eram maiores e gostavam de contar vantagem. O maquinista não vai mais escolher você, disse Gordon. Ele quer máquinas fortes como nós. O maquinista e o foguista ficavam com muita pena de Edward. Gostaria de sair hoje? É claro que sim, disse Edward. Então eles acenderam seu fogo, fizeram muito vapor e Edward saiu bufando feliz. Os outros trens estavam muito bravos por serem deixados para trás. Edward trabalhou muito o dia todo. Os vagões o acharam muito gentil e o maquinista estava muito contente com ele. Eu vou sair de novo amanhã, disse Edward aos outros trens. O que vocês acham agora? Mas ele nem esperou a resposta, pois estava tão cansado e contente que caiu no sono imediatamente. Na manhã seguinte, Edward acordou e descobriu que nada tinha mudado. Gordon ainda estava se exibindo. Você vai ver só, pequeno Edward, quando eu sair daqui com o expresso. Você vai ver só que coisa linda. Até mais, pequeno Edward. Pode me procurar esta tarde. Edward ficou fazendo suas manobras. Ele gostava de brincar com os vagões de carga. Ele chegava devagarinho e os empurrava. Aí ele parava e os vagões de carga ficavam batendo uns nos outros feito bobos. Ah! Gritavam eles. O que está acontecendo? Edward brincou até não haver mais vagões de carga. Aí ele parou para descansar. Foi então que ouviu um apito. Gordon estava muito bravo. Em vez de vagões de passageiros brilhantes e limpinhos, ele estava puxando um vagão de carga todo sujo. Um vagão de carga, um vagão de carga, um vagão de carga! Ele resmungava. Que vergonha, que vergonha! Ai, que vergonha! Edward riu e foi procurar mais vagões de carga. Foi aí que aconteceu. O Gordon não está conseguindo subir aquele morro, disse o carregador para o maquinista de Edward. Você pode levar o Edward para empurrar, por favor? Eles encontraram o Gordon muito bravo no meio do morro. Seu maquinista e seu foguista falavam com ele com severidade. Você nem está se esforçando. Eu não consigo, disse Gordon. Esses vagões de carga barulhentos sempre carregam um trem atrás para ajudar. O maquinista de Edward então falou. Viemos aqui para empurrar. Não vai adiantar nada, disse Gordon. Espere só para ver, retrucou o maquinista de Edward. Gordon então foi levado para o sopé do morro. Tudo pronto? disse Edward. Não vai adiantar nada, resmungou Gordon. Todos empurraram e puxaram o máximo que puderam. Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Bufava Gordon. Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Bufava Edward em resposta. Edward empurrou e bufou o mais forte que pôde. E antes que se desse conta, Gordon tinha chegado ao topo do morro. Ah, eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Disse ele cheio de orgulho. Ele tinha se esquecido da ajuda do Edward e nem se preocupou em agradecer. Edward foi deixado para trás sem fôlego e cansado, mas muito feliz por ter podido ajudar. E na próxima estação, ele descobriu que o maquinista e o foguista estavam muito contentes com ele. O foguista lhe deu muita água e o maquinista disse... Eu vou arrumar tinta amanhã e vou pintar você de azul com lindas listras vermelhas. E você vai ser o trem mais bonito da garagem.
Há muitos dias, James não saía para empurrar vagões de passageiros ou de carga. Ele estava de castigo e estava se sentindo muito triste. Ai, Deus. Pensava ele. Quanto tempo mais será que eu vou ter de ficar na garagem? Será que nunca mais vão voltar a ver minha linda pintura vermelha? Por que eu tinha de correr tanto e fazer um buraco num dos meus vagões que tinha que ser remendado justo com um cadarço de sapato de um passageiro? Finalmente, Sir Topham Hatt apareceu. Eu sei que está arrependido, James. Disse ele. E sei o quanto deseja ser um trem prestativo. Mas tem gente caçoando da minha ferrovia e eu não gosto nada disso. Eu vou tentar fazer o melhor possível, disse James. Bom, trenzinho, nada como a determinação. Eu quero que você puxe uns vagões de carga para mim. James ficou muito contente e saiu bufando. Aqui estão seus vagões de carga, James. Disse Thomas. Você tem algum cadastro preparado aí com você? E ele saiu correndo dando risada. Disseram os vagões de carga. Queremos um trem de verdade, não um monstro vermelho. James fingiu não ter escutado e começou a rodar assim que o condutor estava pronto. Venham cá! Bufava ele. Não vamos não, não vamos não! Gritavam os vagões. O pobre James não se importou com aquilo e com toda a determinação puxou os carros barulhentos para fora da estação. Os vagões fizeram de tudo para fazê-lo desistir, mas ele continuava firme. Teve vezes em que seus breques escorregaram, e teve vezes em que suas engrenagens esquentaram demais. E em todas as vezes o problema precisava ser solucionado. E em todas as vezes James partia determinado a não ser vencido. Pode desistir, pode desistir. Você não pode nos vencer, não pode não, não pode não. Diziam os carros. Eu posso e vou! Eu posso e vou! Bufava James. E devagar e sempre ele ia puxando os vagões pela linha. Finalmente eles avistaram a colina de Gordon. Prepare-se para problemas, James. Avisou o maquinista. Vamos tentar chegar lá no topo bem depressa, antes que eles percebam. Não deixe que eles parem você. Então James andou mais depressa e logo eles estavam no meio da colina. Estou indo! Dizia ele sem fôlego. Será que o topo nunca chega? Então, com um solavanco repentino, as coisas foram ficando mais fáceis. Eu consegui! Bufava ele. Viva! Está fácil agora! Mas o maquinista desligou o vapor. Eles fizeram de novo. Deixamos um rabo para trás, veja. Os últimos carros estavam descendo a colina. O engate tinha se rompido, mas o condutor parou os carros e saiu para avisar outros trens que se aproximassem. Por isso é que está fácil. Disse James, enquanto voltava com os outros carros para baixo cuidadosamente. Como esses vagões de carga são bobos, poderia ter acontecido um acidente. Precisa de ajuda, James? Era Edward chegando. Não, obrigado. Respondeu James. Eu vou puxar todos eles sozinho. Bom, não deixe que eles vençam você. Você está indo muito bem. Apetou Edward, enquanto James lutava a colina acima. Eu consigo! Ele bufava. Ele bufou e puxou com toda a força. Consegui! Disse ele quase sem fôlego. Todos conseguiram chegar à estação a salvo e James estava descansando quando Edward apareceu. Piuí! Apitou ele. Foi então que James viu Sir Topham Hatt. Ai, meu Deus, o que será que ele vai dizer? Ele se perguntou. Mas Sir Topham Hatt estava sorrindo. Eu estava no trem de Edward e vi tudo. Disse ele. Conseguiu fazer com que os vagões mais encrenqueiros da linha se comportassem. Depois disso, bem que você merece manter sua pintura vermelha.
Quando os outros trenzinhos estão descansando em suas garagens, ainda se pode ouvir o som distante de um apito e o cliquete-claquete de rodas. Este é o som do trem postal. Um dos trens é puxado por Thomas e o outro por Percy, pois o peso seria muito grande para um só deles levar sozinho. A correspondência que chega nos portos é colocada em vagões e os trenzinhos vão levando sua carga preciosa pelas estações silenciosas, onde tudo vai sendo descarregado. Naquela noite, a lua estava brilhando e clareando o caminho para a jornada de Thomas e Percy, mas normalmente eles mal conseguem ver as estrelas. Mas não importa qual seja o tempo que faça, os postes de iluminação estão sempre acesos. Certa noite, Percy esperava no cruzamento. O trem que vinha pela linha principal estava atrasado. Finalmente, Henry chegou. Me desculpe. Bufou ele, O navio postal vindo do continente se atrasou. Vamos lá então, Percy. disse o maquinista. Vamos compensar o tempo perdido. Percy foi bufando mais rápido que pôde, mas o sol já estava nascendo quando ele finalmente terminou seu trabalho. Tudo bem. Pensou Percy. É bom ver o começo de um novo dia quando ninguém ainda está acordado. Mas Percy não ficou sozinho por muito tempo, Puxa, disse Percy. é aquela chatice roncadora do Harold. Bom dia! Rodopiou Harold. Estradas de ferro estão ultrapassadas. Você demorou tanto para entregar a correspondência que deveria devolver o selo para todos. O correio não pode esperar. Mas Percy estava cansado demais para responder. Cabeça de urubu. Murmurou ele. Bom dia, Percy. Gritou o Duque. Acordou cedo hoje. Infelizmente, você está errado. Suspirou Percy. Eu estou voltando agora, cansado e atrasado. Ele foi para sua garagem e mal tinha chegado, já caiu no sono de tão exausto que estava. O maquinista de Percy decidiu sair mais cedo aquela noite. Thomas estava esperando no cruzamento. Puxa, ainda bem que encontrei você. Meu maquinista disse que o responsável pelo correio veio reclamar com o Sr. Topanhat do atraso de ontem à noite. Mas aquilo não foi culpa minha. Replicou Percy. Eu sei. Disse Thomas. E Sr. Topanhat sabe também. Só que essa pessoa do correio não quis atender. Esta noite vamos ter de ser mais rápidos do que nunca. Os dois trenzinhos estavam para sair quando ouviram um ronco familiar acima deles. Ei, vocês dois, estão dizendo algumas coisas, é? Que coisas? Bufou Percy bravo. Todo mundo está dizendo Roncou Harold. que os trens postais vão virar sucata e eu vou ficar no lugar deles. Sabem como voar pode fazer maravilhas. Sempre. Besteira. Bufou Thomas. Naquela noite, tudo correu às mil maravilhas. Thomas e Percy foram de estação em estação sem problemas e depressa. Numa estação, Thomas viu um homem que parecia estar com frio e bastante preocupado. Ele tinha perdido seu trem para casa. Podemos lhe dar uma carona. Disse o maquinista de Thomas. Só que não deve estar muito confortável lá dentro. Obrigado. Disse o homem. Nada pode ser pior do que ficar esperando aqui no frio. Na tarde seguinte, Percy passou pelo campo de pouso e avistou Harold. Olá, preguiçoso. Está cansado para voar hoje? O vento está forte demais. Eu estou de castigo aqui no chão. Resmungou Harold. Você precisa de trilhos. Riu Percy. Eles podem fazer maravilhas. Sempre. Naquela noite, Sr. Topanhat veio mostrar aos dois trenzinhos uma carta. Era do homem que tinha perdido seu trem. Ele está dizendo que os dois foram ótimos. Disse Sr. Topanhat. E que todos dizem que o trem postal é o orgulho da ferrovia.
No final da linha do Thomas, existe uma outra que dá numa pedreira. Por um bom trecho, a estrada de ferro acompanha a rodovia. Sempre que chega lá, Thomas toma o cuidado de apitar, para que todos saibam que ele está chegando. Certa manhã, um policial corpulento estava sentado perto da linha. Thomas gostava muito de policiais. O oficial que havia acabado de se aposentar tinha sido um grande amigo seu. Apitou Thomas. Bom dia! Thomas esperava que o novo policial fosse tão simpático como outro, mas para seu espanto, ele não parecia nem um pouco amigável. Seu rosto estava vermelho e ele parecia muito zangado. Terrível! Ele exclamou. Eu não consegui pregar o olho a noite passada e toda vez que eu estava quase dormindo, lá vinha um trem apitar no meu ouvido. Será que não se pode descansar sem ouvir apito? Desculpe, senhor. Eu só estava dizendo bom dia. O policial então apontou para Thomas. Onde está o seu limpa-trilhos? Mas eu não limpo trilho, senhor. Não me venha com gracinha! Replicou o policial. Então ele olhou para as rodas de Thomas. Também não estou vendo nenhum protetor de rodas. E ele escreveu em seu caderninho. Os trens, quando em vias públicas, devem ter suas rodas cobertas e um limpa-trilhos na frente para que pessoas e animais não sejam jogadas para baixo das rodas. Você não tem nada disso, então você é perigoso. Besteira! Disse o maquinista de Thomas. Já estivemos aqui centenas de vezes e nunca houve nenhum acidente. Isso ainda piora as coisas. Respondeu o policial. Então ele escreveu infrator reincidente. Thomas foi embora, bufando triste pelo caminho. Sir Topham Hatt estava tomando seu café da manhã. Ele estava comendo torrada com geleia quando o mordomo chegou. Com licença, telefone para o senhor. Droga de telefone, Disse Sir Topham Hatt. Sinto muito, querida. Disse ele para sua esposa. O Thomas está tendo problemas com a polícia e eu preciso sair agora. Quando Sir Topham Hatt chegou à estação, o maquinista de Thomas lhe contou o acontecido. Perigo para o público? Pois sim. Vamos ver o que ele tem para me dizer. E Sir Topham Hatt foi conversar com o policial. Mas por mais que ele conversasse com o policial, não houve jeito. Lei é lei, Disse ele. não temos como mudá-la. Sir Topham Hatt estava sentindo-se exausto. Sinto muito, maquinista. Disse ele. Ficar discutindo com o policial não vai dar em nada. Parece que teremos que arranjar para o Thomas um daqueles limpa-trilhos afinal. Mas todos vão rir de mim, senhor. Disse Thomas. Vão ficar dizendo que eu pareço um bonde. Sir Topham Hatt olhou fixamente para o Thomas e depois começou a rir. Muito bem, Thomas. Como foi que eu não pensei nisso antes? Precisamos de um bondinho. Quando eu estava de férias, eu conheci um simpático bondinho chamado Toby. Ele levava mercadorias para as fazendas, mas agora os grandes caminhões estão tomando conta de tudo. E ele bem que precisa mudar de ares. Ele tem limpa-trilhos e protetores de rodas. Vou escrever para o superintendente dele imediatamente. Alguns dias mais tarde, Toby chegou. Muito bem pensado. Disse Sir Topham Hatt. Estou vendo que você trouxe Henrietta ou seu vagão com você. O senhor não se importa, não é? Perguntou Toby. O chefe da estação queria transformá-la num galinheiro. E isso jamais poderia acontecer. É claro que não. Disse Sir Topham Hatt. Não poderíamos permitir uma coisa dessas. Toby conseguiu fazer com que aqueles carros de carga bobos se comportassem melhor ainda do que com o Thomas. Mas que barulho! No início, Thomas ficou com ciúmes, mas ele gostou tanto de ver Toby tocando sua campainha e assustando o policial que eles se tornaram bons amigos desde então.
Certo dia, Thomas estava no entroncamento quando Gordon se aproximou com seus vagões de carga. Ah! Comentou Thomas. Que cheiro esquisito! Está sentindo esse mau cheiro? Não sinto mau cheiro nenhum. Annie respondeu. Um cheiro esquisito de mofo? Thomas acrescentou. Ninguém reparou antes de você. Bufou Gordon. Deve ser seu mesmo. Não fazia muito tempo que ele havia caído numa vala suja. Thomas adorava caçoar dele por causa disso. Annie, Clarabel, sabem o que eu acho que é? É água de vala. Antes que Gordon pudesse responder, Thomas partiu fumegando. Anne e Clarabel mal puderam acreditar no que ouviram. Ele é muito grosseiro. Eu estou horrorizado. Estou horrorizado. Ele é muito grosseiro. E para Thomas elas disseram. Você não deve ser grosseiro. Você nos deixa horrorizados. Mas Thomas não deu importância. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Ele ria sozinho e estava muito contente consigo mesmo. Anne e Clarabel estavam muito chocadas. Elas tinham um grande respeito por Gordon, a grande locomotiva. Thomas deixou os carros de passageiros na estação e seguiu rumo à mina para pegar vagões. Tempos antes, mineiros que escavavam em busca de chumbo haviam construído túneis sobre o solo cujo teto é forte bastante para sustentar vagões, mas não o peso de locomotivas. Uma grande placa avisava para que elas não entrassem na área. Perigo. Locomotivas não devem ultrapassar este ponto. Placa velha boba. Pensou Thomas. Várias vezes ele tinha tentado ir além dela, porém nunca havia conseguido. Mas naquela manhã ele tinha bolado um plano. O foguista foi mudar as agulhas. E agora o meu plano, pensou Thomas. E batendo nos vagões com toda a força, ele arremessou o maquinista para fora da estrada e seguiu atrás dos vagões rumo ao desvio. Volte! Gritou seu maquinista. Fumaçada! Exclamou Thomas. Eu afundei! E era verdade. Puxa vida! Ele disse. Eu sou uma locomotiva boba. E muito desobediente também, eu vi. Falou o Sr. Topham Hatt. Por favor, tire-me daqui. Eu não farei de novo. Eu não posso garantir. Não podemos levantá-lo com um guindaste porque o solo não é firme o bastante. Deixe-me ver. Gordon bem que poderia puxá-lo daí. Sim, senhor, disse Thomas. Mas ele não queria encontrar Gordon justo naquela hora. Caiu mina abaixo, hein? Ria-se Gordon. Que piada! Pequeno Thomas, com 2 baforadas tiramos você daí. Cabos fortes foram amarrados de uma locomotiva a outra. Pronto? Força! Foi muito mais difícil do que todos haviam pensado. Finalmente, Thomas foi resgatado. Desculpe minha falta de respeito, disse Thomas. Não tem problema, Thomas. Eu também ri de você. Respondeu Gordon. E me importei mal. Eu também, disse Thomas. Bom, sendo assim, Thomas, que tal formarmos uma aliança? Você me ajuda e eu ajudo você. Está bem. Thomas concordou. Ótimo, então está combinado. Retumbou Gordon. E de para-choques unidos, os aliados seguiram fumegando para casa.
Todos os verões, a ilha de Sodor se enche de gente. As pessoas em férias adoram ver lugares bonitos e quando o tempo está bom, não existe lugar melhor para se visitar. Alguns gostam de visitar as montanhas, outros ficam pelos vales. Mas o lugar de que as crianças mais gostam é a praia. Certa manhã, Thomas estava bufando na linha que corre ao longo da costa. Seus 2 vagões, Annie e Clarabel, estavam cheios de crianças a caminho da praia. Todos estavam muito felizes. Percy levava alguns vagões de carga para o porto. Oi, Thomas. Você parece contente. Eu bem que gostaria de estar levando crianças também em vez de carga. Estas são as crianças da escola dominical do reverendo. Explicou Thomas. Eu vou estar ocupado hoje à noite e o chefe da estação disse que você podia levá-las de volta. Mas é claro que eu levo. Prometeu Percy. Mais tarde, naquele dia, Percy encontrou Harold. Desculpe, Percy. Eu não posso conversar agora. Estou em alerta geral. Por quê? Bom, o tempo está para piorar muito e minha ajuda pode ser necessária. Cuidado por aí, Percy. Bufou Percy. Enquanto eu tiver trilhos por onde passar, eu posso ir para todo canto em qualquer tempo. Até mais! E lá foi ele para a praia. O dia estava lindo, mas Edward ficou preocupado. Tome cuidado! Avisou ele. Tem uma tempestade se aproximando. A promessa é dívida. Pensou Percy. Não importa o tempo. As crianças se divertiram muito, mas no fim da tarde, nuvens escuras começaram a aparecer no céu. Annie e Clarabel ficaram muito contentes quando Percy chegou. Ele tinha chegado bem na hora. A chuva caía molhando até a caldeira de Percy. Disse ele tremendo e pensou logo na sua garagem quentinha e gostosa. Com muito esforço, Percy passou os vilarejos da praia e entrou no campo. O rio estava subindo depressa. Eu gostaria de enxergar. Reclamava Percy, lutando contra a chuva. Mas mais problemas o esperavam adiante. Ai! Sibilou Percy. A água tá batendo no meu fogo. O maquinista e o foguista de Percy precisaram achar um pouco de lenha. Eu vou precisar de algumas tábuas do seu chão, por favor. Disse o foguista ao condutor. Justo hoje que eu limpei todo o chão. Resmungou o condutor, mas mesmo assim ele ajudou. Logo o fogo de Percy estava brilhando novamente. Ele estava se sentindo quente e confortável de novo. Foi então que ele viu o Harold. Ai, Deus! Pensou Percy. O Harold só veio rir às minhas custas. Ouviu-se o barulho de alguma coisa batendo forte na caldeira de Percy. Ai! Exclamou Percy. Ele também não precisa ficar jogando coisas. É só um paraquedas, né? Riu o maquinista. Harold está jogando bebida quente pra gente. Obrigado, Harold. Apitou Percy. Fico feliz em ajudar. Replicou Harold e foi embora roncando. A água batia forte nas rodas de Percy. Percy começou a perder vapor de novo, mas bravamente continuou em frente. Eu prometi! Dizia ofegante. Eu prometi! Ele fez mais um grande esforço e, finalmente exausto, mas triunfante, conseguiu chegar. Muito bem, Percy! Cumprimentou Thomas. Você conseguiu manter sua promessa, mesmo com todas as dificuldades. E lá veio Harold carregando Sir Topham Hatt com ele. Ele agradeceu seus homens, depois ao Percy. Harold me disse que você foi como um mago. Ele disse que é melhor do que você em algumas coisas, mas não em ser um submarino. Eu nunca sei bem o que vão aprontar quando acordam, mas de uma coisa eu sei, você é mesmo prestativo. Obrigado, Sir. Suspirou Percy alegremente.
Sir Topham Hatt estava em seu escritório escutando a maior barulheira lá fora. Os passageiros estavam nervosos. O chefe da estação entrou e disse: Estamos com problemas na garagem, senhor. Henry está emburrado. Estamos sem trens e os passageiros estão dizendo que essa ferrovia é muito ruim. Vamos ver o que fazer, disse Sir Topham Hatt. Não podemos deixar que isso aconteça. Ele encontrou Gordon, James e Henry muito zangados. Vamos lá, Henry. Está mais do que na hora de você sair. O Henry não vai sair, disse Gordon. Não vamos ficar fazendo manobras como os trens menores. Esse era o trabalho do Thomas. Somos trens contender e somos muito mais importantes. Se alguém pegar nossos vagões, nós puxamos. Trens contender não pegam vagões. Isso nós vamos ver, disse Sir Topham Hatt. Nenhum trem da minha ferrovia é importante demais para serviços menores. E ele saiu apressado à procura de Edward. Esse lugar não é mais o mesmo desde que Thomas saiu para tomar conta de sua própria linha. Ele pensou tristemente. Edward estava empurrando vagões. Enche esses vagões de carga, por favor, Edward, disse Sir Topham Hatt. Eu preciso de você em outro lugar para empurrar vagões de passageiros. Obrigado, senhor. Eu vou gostar muito da mudança. Assim é que se fala. Você é um ótimo trem. Pode ir, meu rapaz. Foi assim que Edward encontrou vagões para os 3 trens e naquele dia os trens saíram normalmente. Mas na manhã seguinte, Edward estava muito triste. Gordon passou sacolejando, sibilando rudemente. O que é isso? Disse Sir Topham Hatt. Mas que barulheira! Eles ficam sibilando assim pra mim, senhor. Respondeu Edward. Eles ficam dizendo que trens contender não empurram vagões. E ontem me disseram que eu tenho rodas cinzas. Eu não tenho rodas cinzas. Não, Edward. Você tem lindas rodas azuis e eu me orgulho muito de você. E trens contender empurram vagões, sim. Seja como for, precisamos de outro trenzinho aqui. Ele foi para uma oficina onde lhe mostraram uma porção de trens. Finalmente, ele viu um trenzinho verde com 4 rodas. Acho que vou ficar com esse, pensou ele. Se eu escolher você, vai trabalhar duro? Ah, senhor, vou sim, senhor. Muito bem, então. O seu nome vai ser Percy. Certo, senhor. Muito obrigado, senhor. E Sir Topham Hatt o levou consigo. Edward? Ele chamou. Este aqui é o Percy. Você pode mostrar o lugar para ele? Percy logo aprendeu suas tarefas e eles tiveram uma tarde muito feliz. Até que o Henry chegou, sibilando como sempre. Fez o Percy. Henry deu um pulo e foi correndo para a garagem. Mas que barulho legal você fez! Riu Edward. Eu não consigo fazer igual. Disse Percy. Isso não foi nada. Na oficina eu precisava ser mais barulhenta ainda. Para ser ouvido eu precisava fazer muito barulho mesmo. Na manhã seguinte, Thomas chegou. Sir Topham Hatt mandou me chamar. Acho que ele quer que eu ajude. Disse ele para o Edward. Lá vem ele. Edward respondeu. Muito bem, Thomas. Veio depressa. Escutem, Henry, Gordon e James estão emburrados. Estão dizendo que não vão empurrar vagões como os trens menores. Então eu os deixei um pouco de lado e queria que vocês dois tomassem conta da linha por uns tempos. Eu mostro pra eles do que os trenzinhos são capazes. Disse Thomas. Eles vão ver só uma coisa. E o Percy vai ajudar também. Ah, senhor, claro, por favor. Respondeu Percy. Edward e Percy ficaram então trabalhando na linha principal e se cumprimentavam sempre que se viam. Percy bufava alegremente numa linha adjacente. Thomas ficou preocupado com Anne e Clarabel, mas o maquinista e o condutor prometeram cuidar bem delas. Havia menos trens agora, mas os passageiros não ficaram bravos. Eles sabiam que os 3 outros trens estavam precisando de uma lição. Gordon, James e Henry estavam com frio, sozinhos e tristes. Agora eles gostariam de não ter sido tão bobos e orgulhosos.
Donald e Douglas eram dois gêmeos que tinham vindo da Escócia para ajudar Sir Topham Hatt. Mas, na verdade, ele esperava apenas um trem. Os gêmeos eram bem intencionados, mas viviam causando confusão. Sir Topham Hatt tinha dado números para os dois. Donald era 9 e Douglas era 10. Mas ele ainda estava pensando em mandar um deles de volta. Tinha um carro-freio que havia tomado uma implicância com Douglas. As coisas sempre davam errado com ele se o carro-freio estivesse envolvido. Seus vagões se atrasavam e a culpa ficava sempre sendo dele. Douglas começou a ficar preocupado. Seu gêmeo Donald já estava ficando bravo. Você se arruma encrenca, dizia Donald. Eu vou deixar você para trás. Isso é o que eu vou fazer. Você não pode. Respondia o carro-freio. Eu sou essencial. Será que é mesmo? Retrucou o Donald. Você é só uma coisa barulhenta, rangedora, nada mais. Não gosta do Dodge, não é? Tome isso, então. Ai, ai, ai. Gemeu ele. E tem mais, caso não se comporte direito. Depois disso, o carro-freio começou a se comportar melhor. Até que um dia, Donald sofreu um acidente. Os trilhos estavam escorregadios e ele não conseguiu parar a tempo. Donald não se machucou, mas Sir Topham Hatt ficou muito aborrecido. Estou muito decepcionado, Donald. Eu não esperava tamanho descuido de você. Eu tinha decidido mandar o Douglas de volta e ficar com você. Queira me desculpar, disse Donald. Você precisa mesmo se desculpar. Você atrapalhou meus planos. Agora James vai precisar ajudar com o trabalho de carga enquanto seu tender está consertando. James não vai gostar nada disso. Sir Topham Hatt estava certo. James reclamou e resmungou terrivelmente por causa de seu trabalho extra. Quem vê, pensa que Donald sofreu este acidente de propósito, disse Douglas. Uma vez me contaram de um certo trem com os vagões de piche. Cala a boca, disse James. Não tem graça nenhuma. Ele não gostava nada quando falavam daquele seu acidente. Certo. Respondeu Douglas ironicamente. Certo, James. Quer dizer que não foi você? Você não me respondeu. James não disse nada. Ele apenas se afastou emburrado. James está bravo. Caçoou o malvado carro-freio. Vamos tentar deixar o James ainda mais bravo. Tentem segurar. Riam os vagões de carga entre si. James fez o melhor que pôde, mas quando chegaram à estação de Edward, ele estava exausto. Felizmente, Douglas estava lá. Me ajude a subir a colina, por favor, disse James, quase sem fôlego. Esses vagões de carga devem estar aprontando. Vamos ensinar a eles, disse Douglas. Devagar e sempre, os dois trens forçaram os vagões de carga a subir a colina. Mas James começou a perder vapor. Eu não vou conseguir! Deixar comigo! Gritou Douglas. O condutor estava preocupado. Fique firme! O carro-freio vai bater! Ele estava em pedaços, mas ninguém se machucou. E logo Edward veio para arrumar a bagunça. Sir Topham Hatt estava em reunião. Só podia ter sido mesmo com Douglas. Douglas foi ótimo, Sir, disse Edward. James ficou sem vapor, mas Douglas conseguiu fazer o trabalho de 3. Eu podia escutá-lo de longe. 2 já seria o bastante, disse Sir Topham Hatt. Eu quero ser justo, Douglas, mas... Bom, eu não sei. Eu realmente não sei. Sir Topham Hatt estava tentando decidir qual dos dois trens ele mandaria de volta, mas isso já é uma outra história.
Sir Topham Hatt exige muito de seus trens. Mas todos eles ficam muito orgulhosos quando ele os elogia, chamando-os de prestativos. Estou indo para o ferro velho hoje. Disse Edward para Thomas. Mas já? Você nem está tão velho ainda. É claro que Thomas estava só brincando. O ferro velho é cheio de partes e maquinários antigos. As máquinas são desmanchadas, colocadas em vagões de carga, e Edward as leva para serem recondicionadas. Assim elas podem ser usadas de novo. Naquele dia, havia uma surpresa esperando por Edward no ferro velho. Era um trem de tração. Oi! Disse Edward. Você não está velho nem enferrujado. O que está fazendo aqui? O meu nome é Trevor e eu vou ser desmanchado na semana que vem. Mas que coisa mais triste. Disse Edward. Meu maquinista vive dizendo que tudo que eu preciso é de uma pintura nova, polimento e óleo. Só isso me deixaria novo. Mas o meu dono acha que eu tô fora de moda. Edward fez um muxoxo. Vivem me dizendo que meu modelo está fora de moda, mas eu nem ligo. Sir Topham Hatt acha que eu sou um trem muito prestativo. O que você fazia? O meu dono nos mandava de fazenda em fazenda. Eu debulhava milho, arrastava lenha e fazia uma porção de outras coisas. E como as crianças gostavam de me ver... Trevor até fechou os olhos de saudades para poder lembrar melhor. Como eu gostava das crianças. Edward foi embora de volta para a estação. Desmanchado, que tristeza, desmanchado. Eu preciso ajudar o Trevor, eu preciso. Ele pensou em todos os amigos que gostavam de trem, mas ninguém tinha lugar para um trem de tração em casa. Que coisa mais estranha. Mas que tristeza, sussurrava ele. Até que... Piuí! Como foi que eu não pensei nele antes? Bem na plataforma, lá estava ele. Olá, Edward. Você parece triste. O que foi que aconteceu, Charlie? Perguntou ele ao maquinista. Tem um trem de tração no ferro velho, reverendo. E ele vai ser desmanchado na semana que vem. E o Jane Cole diz que aquele é o melhor trem que ele já conduziu. Sir, não pode salvá-lo? Ele sabe cortar lenha e pode levar as crianças para passear. Eu vou pensar, respondeu o reverendo. No sábado, Jane Cole apareceu para falar com Trevor. O reverendo quer dar uma olhada em você, Trevor. Talvez ele queira comprá-lo. Será que ele vai mesmo? Perguntou Trevor, cheio de esperança. Depois que eu deixar você bem limpo e acender sua caldeira, ele vai sim. À tarde, o reverendo chegou com seus 2 filhos. Há meses que Trevor não se sentia tão feliz. E ele bufava todo feliz. Me mostre o que sabe fazer, Trevor. Pouco depois, o reverendo saiu do escritório com um grande sorriso. Consegui um ótimo preço por ele, Jan. Barato mesmo. Viu só, Trevor? Gritou Jan. O reverendo salvou você e agora vai morar na casa dele. Piuí! Apitou Trevor. Agora Trevor tem um novo lar no pomar da casa paroquial e ele se encontra com Edward todos os dias. A sua pintura está linda e ele está mais brilhante do que nunca. Trevor gosta muito de seu trabalho, mas o dia que ele mais gosta é o da quermesse. É quando lhe amarram um banco de madeira e ele sai bufando alegremente, levando as crianças para darem uma volta pelas redondezas. E mesmo depois que tudo acaba, pode-se vê-lo feliz com os olhos fechados, lembrando. Como eu gosto de crianças! Sussurra ele alegremente. Certa manhã, Edward estava esperando pelos passageiros de Thomas.
Piuí, estamos atrasados. Onde está o Thomas? Ele não costuma nos fazer esperar assim. Meu Deus, que dia lindo. Cantava o foguista. Johnny pensava. E quem quer saber desse Johnny? Riu o maquinista. Trate de subir na cabine e veja se o Thomas vem vindo. Ele vem vindo? Não, Respondeu o foguista. só tem o Bert vindo na maior pressa. Bom, não é ele que nos interessa. Deve ser alguma daquelas suas excursões. O foguista então desceu e entrou na cabine. Parem, parem! Os passageiros de Thomas estão comigo! Gritou Bert desolado, correndo em direção aos portões. As coisas não pareciam nada bem. Edward já tinha saído. Droga! Disse Bert. O foguista do Thomas não tinha vindo trabalhar naquele dia. Por que eu fui prometer que ia ajudar os passageiros do Thomas a pegar o trem? Agora já foi, Bert. Palavra é palavra e precisamos cumpri-la. Eu vou alcançar o Edward, nem que eu me estoure todinho. Disse Bert. Ai, meus eixos e engrenagens! Gemia ele enquanto subia penosamente a colina. Eu nunca mais vou poder ser o mesmo ônibus depois disso. Viva, viva! Eu estou vendo o Edward! Exultou Bert ao chegar no topo. Oh, não! O Edward já está quase na estação! Não, ele parou no cruzamento. Viva! Viva! E lá se foi Bert colina abaixo o mais depressa que podia. Muito bem, Bert. Gritaram os passageiros. Vamos lá. Bert finalmente chegou derrapando. Espere, espere! Gritou Bert. Ele tinha chegado bem na hora de ver Edward sair bufando da estação. Sinto muito. Disse Bert. Tudo bem. Disseram os passageiros. Na terceira vez sempre dá certo. Vamos atrás dele. Será que vamos conseguir pegá-lo na próxima estação, motorista? Temos uma boa chance. Respondeu o motorista. A estrada fica bem perto da linha de trem e podemos subir colinas bem melhor do que Edward. Eu só vou fazer uma coisinha para garantir. E ele foi falar com o chefe da estação. Bert e os passageiros esperavam impacientemente. Tudo bem, desta vez vamos conseguir. Disse o motorista. Viva! Responderam os passageiros. E lá se foi Bert atrás de Edward mais uma vez. Oh, essa colina é muito íngreme! Essa colina é íngreme! Resmungavam os vagões enquanto Edward se esforçava à frente deles. Finalmente eles chegaram ao topo e seguiram suavemente em direção à estação. Piuí, Piuí! Apitou Edward. Entrem depressa, por favor. O condutor apitou e o maquinista de Edward olhou para trás, mas nem sinal da bandeirola. Foi aí que ele escutou Bert chegando. Aí tudo pareceu acontecer de uma vez. O chefe da estação contou ao condutor e ao maquinista o que tinha acontecido. Desculpe fazê-lo correr assim, Bert. Disse Edward. A culpa foi minha. Tudo bem. Respondeu Bert. Eu me atrasei e você não sabia dos passageiros do Thomas. Piuí, Piuí, até mais, Bert. Apitou Edward. 3 vivas para o Bert! Gritaram os passageiros. E lá foi o Bert apressado para avisar o Thomas que tudo estava bem. Muito obrigado, Bert, por manter sua promessa. Disse Thomas. Você é mesmo um grande amigo.
Se algum dia você avistar Thomas, o trenzinho azul, bufando alegremente pelos trilhos, é porque ele deve estar a caminho de uma vilazinha que fica bem no coração da ilha de Sodor. Certa manhã de dezembro, Thomas estava muito feliz apitando para todos os seus amigos. O Natal já tá chegando e eu vou trazer para todos vocês uma porção de cartas e pacotes. Mas uma tempestade de neve antes da hora veio atrapalhar todos aqueles planos. A ilha toda ficou coberta por uma profunda camada de neve. Os trenzinhos estavam roncando com muita dificuldade. Alguns deles precisavam ajudar a tirar a neve dos trilhos e muita gente estava trabalhando para remover os enormes bancos de gelo. Thomas e Percy estavam encarregados de coletar toda a correspondência de Natal. Meu maquinista disse que tem uma porção de coisas para a vilazinha. Disse Thomas. Eu vou precisar de um carro extra só para lá. Percy estava se sentindo deixado de lado. Não é justo, não está deixando nenhuma correspondência para eu entregar. Mas Percy estava para ter sua chance. Houve uma mudança de planos. Disse o maquinista de Thomas. E Sr. Topanhat está precisando de nós na grande estação. Percy, você é quem vai ter que levar o trem de Thomas para a vilazinha. Percy adorou a ideia, mas Thomas ficou muito triste. Mas eu não vou poder desejar Feliz Natal para os meus amigos de lá. Não se preocupe, disse Percy gentilmente. Eu digo que você mandou. Mas não é a mesma coisa, suspirou Thomas. Percy estava até que conseguindo andar depressa para a vilazinha quando, de repente... O que é aquilo? Gritou o maquinista. Logo adiante estava um homem usando uma luz vermelha para sinalizar. A vila está bloqueada pela neve! Ele gritou. Estamos precisando de limpadores de neve, gente para trabalhar e também um helicóptero. Deixem os vagões com desvio e voltem depressa! Percy foi a todo vapor para o campo de pouso de Harold. Piuí, piuí! Apitou Percy. Pode acordar, preguiçoso. O pessoal da vila no meio das montanhas precisa de ajuda. Eles estão presos. É pra já, disse Harold. Nada como uma emergência para me deixar aquecido. E lá foi ele roncando. E agora? Suspirou Percy. O que fazer? Naquele momento apareceram Thomas e Terence com um trem especial. Vamos lá, Percy! Apitou Thomas. Vem comigo! Os dois trenzinhos iam abrindo seu caminho através da neve com dificuldade. Mas finalmente eles chegaram à vilazinha. Harold já estava lá jogando comida para que as pessoas pudessem ter sua ceia de Natal. Terence logo se pôs a trabalhar. Eu gosto disso, dizia ele enquanto empurrava a neve para fora do caminho. Muito bem, Percy, muito bem, Thomas! Disseram os moradores da vila felizes. Vocês são os melhores presentes de Papai Noel que a gente podia receber. E o que é Papai Noel? Perguntou Percy. Papai Noel é um velhinho que joga presentes pelas chaminés no Natal. Percy deu uma olhadela na sua chaminé. Será que... Não! Riu Thomas. Chaminés de casas, não de trens. Mas eu acabei de me lembrar de uma coisa. O seu trem postal ainda está no desvio, não é? Percy saiu correndo para buscar o trem postal. Bem naquela hora, Toby chegou com Henrietta. Viemos trazer bebida quente e comida para os moradores da vila. Apitou ele. Naquela noite, todos os trenzinhos já tinham voltado para suas garagens, menos Toby. Os moradores tinham planejado uma surpresa para os trenzinhos. Eles encheram Henrietta com potes de tinta e pacotes e depois partiram pelo campo enluarado. Todos os trens estavam dormindo profundamente quando Toby chegou silenciosamente. Ele não tinha ideia do que os moradores da vila pretendiam fazer, mas sabia que seria uma senhora surpresa. Na manhã seguinte, quando os trenzinhos acordaram, eles não podiam acreditar no que viam. A garagem tinha sido toda pintada e decorada e havia pacotes de presentes por toda parte. Os trenzinhos todos puseram-se a apitar de alegria e não houve quem não concordasse que aquele tinha sido realmente um Natal muito feliz.